Bom, então nós vamos começar a falar agora de homogénese e superfície plana. Antes de falar da homogénese em si, vamos tentar entender a natureza do problema, né? Em que a natureza do problema muda no momento de primeira ordem que a gente usou no cálculo centroide. Eu tenho uma barragem aqui, ó, seção transversal de uma barragem, com água do lado de cá e a barragem contendo a água. Pode ser um tanque, uma caixa d'água, enfim, qualquer coisa. Essa barragem, ou a água, ela exerce uma pressão sobre a superfície de contenção, certo? E essa pressão, o nível da água, ela é zero e na profundidade maior, essa pressão é a maior pressão possível. Ela varia linearmente, certo? Então, se eu pegar uma altura aqui, H, vai exercer uma pressão de água aqui, chamada gama H. Onde gama é a massa específica do fluido e H é a altura em relação à lâmina d'água. Qual que é a natureza desse problema? A natureza desse problema é o seguinte: se eu pegar uma área dA aqui e multiplicar por gama H, pressão vezes área dá o quê? Força. Então, se a área for infinitesimal, vou ter uma força infinitesimal, certo? Mas a natureza do problema é o seguinte: lá perto da lâmina d'água, essa força vai ser quanto? Próxima de zero. E lá embaixo, ela vai ser máxima. No meio do caminho, ela fica variando. Essa é a natureza do problema. A força varia de intensidade de acordo com a posição. Quando eu estava calculando o momento de primeira ordem centroide, vamos supor, eu queria o centroide dessa superfície aqui da mesa, né? Então eu pegava o vetor força aqui nesse ponto, né? Ficava em função de dA, né? Vezes a espessura, vezes o gama, vezes o volume, não era isso? Se eu trouxesse desse ponto para cá, o peso infinitesimal ia mudar? Não. Para cá, vai mudar? Não. Para cá, não muda. Ou seja, independente de qual fosse a coordenada, x e y, a força em si continuava a mesma. Ela não muda. Neste problema aqui, quando eu mudo a coordenada, a força muda também. É um problema diferente. Entenderam? Nesse problema aí da inércia, né, que a gente vai ver, nem estou falando de inércia ainda, estou falando desse problema específico. É um tipo de problema em que a força ela muda conforme a posição. Na engenharia de estruturas, na análise de estrutura, tem um problema clássico, que é o problema da flexão. Você tem uma regra aí? Uma regra de 30 centímetros. Esse quadro não dá certo, essa é uma regra. Existe um problema clássico, posso quebrar? Se quebrar, você ganha 5 valores. Oh, meu Deus, quebra! Para não quebrar. Esse aqui é o problema clássico da engenharia. Ele acontece em vigas e acontece em pilares também. O problema chama de flexão. Essa flexão pode ser flexão pura, flexão composta. Vocês vão ver a flexão, nem se preocupe. O que acontece na flexão? Eu vou analisar a seção transversal, que é um retângulo, né? A seção transversal, isso aqui é um retângulo. O que acontece na seção transversal? Olha só. Aqui, dá para ver claramente que a parte de baixo está tracionada, né? E a parte de cima está comprimida. Vocês veem isso aqui? Se eu for analisar a seção transversal das vigas de flexão, então, tem uma viga aqui, ó, uma barra prismática sob flexão, exagerando aqui, é o eixo dela, né?
Quando acontece isso aqui, a seção que estava reta, ela vai girar. Na parte de baixo vai ter tração e na parte de cima vai ter compressão. E aqui no meio, chamado linha neutra, se o material for homogêneo, essa linha neutra passa pelo centroide da seção. Centroide vocês já sabem achar. Se o material for homogêneo, essa linha neutra passa pelo centroide da seção. Então começa aqui, em cima, olha aqui, ó. Em cima está compressão, embaixo está tração. Na fibra mais superior, na parte mais superior, a compressão é máxima. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Na linha neutra ela zera, e a partir dali ele começa a tracionar, tracionar, tracionar. E na parte mais inferior, a tração é máxima. Então, isso aqui vai ter uma tensão de compressão e uma tensão de tração. Se eu multiplicar a tensão por um elemento infinitesimal de área, eu vou ter o quê? Uma força infinitesimal, não é isso? Então, se eu pego aqui a seção transversal, e pego aqui a linha neutra, eu pego o elemento dA aqui, a força que está associada nesse dA, se aqui for Y, por exemplo, vou pegar um dA aqui, tem um Y aqui, essa altura aqui é a altura da linha neutra, vou chamar de lambda. A linha neutra está distante lambda aqui do bordo mais comprimido. Se eu pego o elemento de área dA, vai ter uma tensão aqui, uma determinada altura, certo? Então vai ter uma tensão vezes área, força. Mas o que vai acontecer com essa força? Quanto mais próximo do bordo comprimido, essa força vai ser maior, não vai? Se eu for descendo, a força vai diminuindo. Chega na linha neutra, ela zera e aí ela passa a tracionar. Ela estava comprimindo e aí passa a tracionar. Significa o quê? Na flexão também vai acontecer isso. A força vai mudar conforme muda a posição dela. Certo? Então eu tenho que entender por que dá tudo. Porque o problema é assim. O problema é assim. Se eu pegar um reservatório com água, quanto mais a força de impulso lateral vai ser maior. Isso é um fato. Não é? A pressão vai ser maior. Então, se eu multiplico a pressão pela área, a força vai ser maior. Ou menor. É diferente, por exemplo, de eu pegar uma superfície aqui e calcular o ΔP, né, o peso infinitesimal dessa superfície em diferentes posições. Ora, o ΔP vai ser só a espessura vezes o ΔA vezes a massa vezes a gravidade, não é isso? A espessura vezes ΔA dá o volume. O volume vezes a massa vezes a gravidade dá o peso. Então esse peso infinitesimal ele vai ser constante ao longo de toda a superfície. Basta que o dA seja o mesmo. Agora, se eu estou com a superfície lateral e eu estou contendo fluido, a força que age na parede, ela muda conforme a posição. Ela não é constante. Nesse caso aqui, ela muda linearmente. Na flexão também ela muda linearmente. Entenderam a natureza do problema? Uma vez que a gente entende a natureza do problema, vamos ver como é que isso se reflete. Né? Por exemplo, essa força aqui, eu vou chamar de força infinitesimal. Essa força infinitesimal vai ser gama. Aí, em vez de H, vou usar Y, mas só por questões de convenção, né? Gama vezes Y vai ser a pressão, vezes dA.
certo? Gama vezes Y vezes dA. Significa quanto maior o Y, maior a força, certo? E aí, se eu quiser calcular o momento infinitesimal que essa força causa, vai ser dF vezes Y, certo? Se eu quiser, por exemplo, calcular o momento que essa força causa em torno desse eixo aqui, não tem um eixo aqui? Qual é o momento que essa força provoca em torno desse eixo? Vai ser dF vezes Y, não vai? Então esse momento infinitesimal vai ser dF gama Y dA vezes Y, ou seja, o momento infinitesimal vai ser gama Y2 dA. Se eu quiser o momento de todas as forças que atuam sobre toda a superfície, o que eu tenho que fazer? Integrar. Então o momento final vai ser, o gama pode ser de integral, né? Integral de y2 dA. Isso aqui recebe o nome de momento de inércia ou momento de segunda ordem. Segunda ordem porque ficou y ao quadrado. Momento de primeira ordem era integral de y dA, não era? Momento de segunda ordem é y2 dA. Então o que é esse M aqui? É o momento de inércia dessa superfície plana aqui em relação ao eixo que passa aqui por cima. Entendeu? Por que ficou aí? Porque a força varia, né? Certinho? Então, por exemplo, se eu tenho um retângulo aqui, x, e eu tenho um retângulo, base B, altura H, e eu quero um momento de inércia, é sempre da superfície em relação ao eixo. Não tá? Sempre vai ser, o momento de inércia sempre vai ser da superfície em relação ao eixo. Ali era da superfície de contenção em relação, podia ser esse eixo aqui de cima, esse eixo aqui do meio, qualquer eixo que passe, que esteja contido no mesmo plano da superfície. Então, eu tenho eu quero um momento de inércia dessa superfície, aí eu vou pegar um elemento infinitesimal de área aqui, dA, ele vai ter um y barra elementar, vai ter um x barra elementar, certo? Que se confunde com as próprias coordenadas x e y, porque esse dA é infinitesimal. É um dx e y, não é isso? De modo que se eu quiser, por exemplo, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser a integral. O que está variando, se aproximando e se afastando de x? É o y, né? Vai ser quem? Integral de y2 dA. Se eu quiser um momento em torno do eixo y, vai ser integral de quem? x2 dA. Esses aqui são os momentos de inércia, ou momentos de segunda ordem. Entenderam por que fica ao quadrado aqui? Por que fica ao quadrado? Por que fica ao quadrado? Primeira coisa que eu expliquei. A força depende da distância. Porque a força depende da distância. Porque a força varia conforme a posição. Não é? A força DF, que eu coloquei aqui, ela depende do Y. Por que ela depende do Y? É da natureza do problema. Quanto mais fundo, maior. Não é? Se eu pegar a régua, cadê a régua aqui?
Quanto mais próximo do bloco, maior a força. Quanto mais afastado, menor. Ou seja, a força depende da posição. Ela varia conforme a posição. Então, vamos supor que eu estou medindo o Y aqui, ó. Daqui para cá. Y, X. Quando o Y está aqui perto, a força é mínima. Quando o Y está aqui para cá, a força é máxima. Por quê? Porque é assim que o problema é. Está vendo aqui? A força de compressão não é máxima aqui em cima. E na linha neutra não é zero. E abaixo da linha neutra não começa a pressionar. A flexão é desse jeito. Ou seja, a força infinitesimal depende dessa distância y. E no nosso caso, felizmente, ela varia linearmente. Porque ela podia variar de uma forma não linear, a gente estava ferrado. Mas ela varia linearmente. Então, essa força infinitesimal aqui é gama y vezes dA. Agora eu quero o momento infinitesimal de todas as forças que atuam aqui, de todas as forças em relação a esse eixo. Como que eu vou calcular isso? Vai ser força vezes distância, não vai? Só que a força é gama y dA. E a distância é y. Então vai ficar gama y ao quadrado dA. Então vamos supor que eu tenho aqui o retângulo. Aqui está o meu dA. Certo? Aqui está o meu dA. Eu quero o momento, a força está aqui. Ó. Ela tem um momento em torno de y e tem um momento em torno de x. Essa força provoca um momento em torno de dois eixos, não é? Aí é o seguinte, se ela está para cá, é maior. Se ela está para cá, é maior. Se ela se aproxima, diminui. Então, eu quero saber qual que é o momento que essa força provoca em torno do eixo x. Então vai ser dA vezes y ao quadrado. Certo? Se eu quiser todos, vai ser integral de y ao quadrado dA. Só desse aqui, só desse dA, sozinho, quanto vai ser o dN? Gama vezes y dA, que é a força, vezes a distância y. Não é? Então, se eu quiser todos os momentos, eu vou integrar, que são 2dA. A mesma coisa, se eu quiser os momentos em torno de y, eu vou calcular x2dA. Certo? E aqui vai receber o nome de I de x, I de y, nomenclatura em vez de m, chama momento de inércia, vai ser integral de y2dA, integral de x ao quadrado dA. Tranquilo? O importante nessa altura do campeonato é entender por que isso aqui ficou ao quadrado. Da natureza do problema. O que é isso aqui? É um momento, né? É a tendência de giro que a superfície provoca em torno desse eixo aqui. No caso de flexão, tendência de flexão que a superfície tem em torno desse eixo. Certo? Porque a flexão igual à água, a intensidade da força também varia linearmente conforme a distância. Isso é um problema de interesse nosso, porque eu tenho flexões em vigas, eu tenho flexão em pilagem, eu tenho flexão em laje, eu tenho flexão em tudo, né? Pelo menos na parte de estrutura, vocês vão ter que estudar. Flexão é uma coisa que vocês vão estudar aqui, mecânica, vão estudar resistências de materiais, concreto, aço. Flexão é um problema importante a ser resolvido. Bom,
Uma vez que eu entendi isso, eu vou passar a calcular esses momentos de inércia. O meu problema é esse dA aqui, não é? Eu não consigo usar esse dA, porque esse dA aqui eu tenho que cair na integral dupla, né? E a gente está evitando integral dupla. Qual que é o dA que eu estou usando? Uma faixa, né? Só que agora eu tenho um problema. Vamos analisar aqui e ver se vocês vão descobrir comigo. Se eu pegar essa faixa aqui, aqui está o centroide da faixa, não é? O x barra elementar é igual a x e o y barra elementar é igual a quanto? Y sobre 2. O problema é o seguinte: como no retângulo o y vai ser constante, vai ser igual a h, não é? Esse centroide aqui dessa faixa aqui, ele vai estar sempre distante y sobre 2 daqui do eixo x, não é verdade? Não é? Qualquer posição que eu pegue, o centroide está distante y sobre 2. Aí eu pergunto para vocês, a força que está associada a esse elemento dA, ela vai variar de posição em relação ao eixo x? Não vai, né? Porque ela está presa aqui, né? Ou seja, essa faixa não me permite calcular momento em torno do eixo x. Por que ela não me permite calcular momento em torno do eixo x? Porque a força vai estar sempre na mesma posição, ela não vai variar. Certo? Esse dA aqui tem variação em relação ao eixo x, não tem? Tem variação em x e variação em y. Mas essa faixa aqui, eu só consigo variar em relação ao eixo y, né? Em relação ao eixo x, eu não consigo variar. E como eu estou com um problema em que a força muda, conforme muda também a posição, então essa faixa aí não serve para eu calcular, por exemplo, o momento de inércia em relação ao eixo x. E aí, como é que eu faço? Mas ela varia em relação a y? Então eu consigo calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, não consigo? Porque ela varia, né? Então, se eu for calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, pelas equações que a gente tem aqui, a nomenclatura é I de y. I de y é integral de quem? X barra elementar ao quadrado dA. Aí eu pergunto, x barra elementar é x. dA é quanto? Y dx. Ou nesse caso, dA é igual a h dx, certo? Então isso aqui vai ser a integral, se aqui for b e aqui for h, integral de 0 até b, x barra elementar ao quadrado é x ao quadrado, dA é h dx, esse h pode sair da integral, isso aqui é igual a h integral de 0 a b de x ao quadrado dx. Quanto que vai ser o I de y? Integral de x ao quadrado dx de 0 a b. B ao cubo sobre 3. Vezes h b ao cubo sobre 3. Aí eu calculei o I de y. Certo? Calculei o I de y. Ora, mas é um retângulo, né?
Se eu trocasse x com y, h com b, quanto que ia dar o i de x? BH ao cubo. Então, eu nem precisei. Como era um retângulo, né? Eu trocando x com y, b com h, o i de x fica b, h ao cubo sobre 3. E o i de y, h, b ao cubo sobre 3. Pronto. Eu já calculei o momento de inércia desse retângulo em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Tem eu analisar essa faixa da área horizontal? Tem, mas eu tenho que trabalhar com a função inversa. X, dy na área? dy, eu tenho que trabalhar. Eu não posso trabalhar com f de x, eu tenho que trabalhar com a função inversa. No caso aí seria o b, constante, né? Só que normalmente a gente não trabalha. Por retângulo não tem problema, né? Mas quando eu começar a mudar essa função daí, aí trabalhar com a função inversa não é uma coisa assim tão simples. Mas por retângulo não tem problema. Eu já achei o momento de inércia do retângulo em relação ao eixo que passa pela base e o eixo que passa pela altura. Não achei? Foi difícil? Não, né? É da natureza do problema. Já achei, então, momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo que passa pela base dele é b, h ao cubo sobre 3. Certo? Agora vamos raciocinar uma coisa. Vou perguntar se vocês vão me responder com convicção. Seção transversal daquela viga ali, que figura é? Seção transversal desse pilar, que figura é? Seção transversal dessa laje aqui, que figura é? Retângulo é importante. Se você for para qualquer edificação, de qualquer lugar, 95% das edificações, não vou falar 100%, tem uns arquitetos malucos que fazem uns pilares diferentes, umas laje é tudo plana. Eu não sei de laje de seção não tem laje de seção não retangular, tem sim. Em pontes eu já vi muito isso aqui, ó. Isso aqui não é raro. Essa peça vem e monta, né? Aqui dentro cabe uma pessoa, cabe duas pessoas uma em cima da outra. Hein? Vocês já devem ter visto. Só procurar em Google o que vocês acham isso aí. Mas, para edificações usuais, o pilar, a viga e a laje tem seção retangular. Então é importante saber o momento de inércia. Até porque o momento de inércia, nós vamos ver ainda nesse curso, que ele tem uma relação muito próxima com os deslocamentos da estrutura. Quanto maior a inércia, menor o deslocamento. Quanto menor a inércia, maior o deslocamento. Por exemplo, aqui nesse retângulo, a gente não já descobriu que é BH3 sobre 3? Certo? Qual que é a unidade do momento de inércia, já que a gente tem com aquela equação ali? Vamos fazer análise dimensional. Qual que é a unidade de B? Quilo? Não, é o quê? Metro, unidade de comprimento, né? E H? Unidade de comprimento, vezes unidade de comprimento ao cubo é o quê? Unidade de comprimento à quarta. Então, qual vai ser a unidade de comprimento do momento de inércia? Ou metro à quarta, ou centímetro à quarta, ou milímetro à quarta, ou quilômetro à quarta. Unidade de comprimento à quarta. Certo? Vamos tentar entender aqui como é que vai funcionar o momento de inércia. Presta outra régua. Levanta aqui e põe essa cadeira aqui em cima, para o pessoal ver um negócio. Por favor. Vem aqui para trás, você vai me ajudar. Tem outra régua aí? Vocês vão fazer uma continha para mim. Então, qual que é o momento de inércia? Vamos supor que aqui é a seção retangular. Qual é o momento de inércia da superfície em relação ao eixo que passa pela base? Tá lá. B, H ao cubo, sobre 3. Né? Calcula para mim esse momento de inércia aqui. Serve. O B
tem 3 centímetros. E o H tem 0,4 centímetros. Quanto que dá BH3 sobre 3? Ok? Anota esse aí. Vai ser a inércia 1. Para esse B e esse H. Certo? Agora vamos anotar a inércia 2. A inércia 2 vai ser assim, ó. Agora o B é pequenininho e o H é grande. O B é 0,4 centímetros. E o H, 3 centímetros. Inverteu, né? Quanto que dá a inércia 2 agora? 1,2? Lembra que o H é o cubo, certo? Fica 27, né? Vezes 0,4. 3,6. Quantas vezes essa inércia é maior que a outra? R$ 56 vezes maior. Eu só fiz isso aqui e a inércia aumentou 56 vezes. Vamos ver o que isso implica para a estrutura. Põe força aqui, jovem. Sem quebrar a régua, que eu não quero dar com vale pontos. Joga aí pro lado aqui para eles verem. Para esse lado daqui. Assistente de palco novo, calma. Deslocou, não deslocou? Essa é a inércia. Tudo bem? Vamos fazer agora. Agora desloca. Vai, põe força. Desloca para baixo. Deslocou? Nem a pau, né? Eu mudei o material? O que eu mudei? A inércia. Certo? Então é importante saber a inércia em estruturas. Aqui, desloca até sem botar força, né? Força, olha lá. Vai lá, assistente. Força. Deslocou, né? Essa inércia é 0,064, né? E essa aqui é 3,6. Ó, desloca pra você ver. Não desloca. Porque só vai girar aqui, mas para fletir, tá vendo que está fletindo aqui, está tendo flexão, está comprimindo embaixo, tracionando em cima. Vai tracionar em cima aqui para você ver. Não vai. O que eu mudei aqui? Só a inércia. Então vamos supor que eu estou com um edifício, existe uma carga chamada carga de vento, por exemplo, ela bate na lateral dos edifícios, certo? E eu vou posicionar um pilar de canto. Tudo bem? Aí eu vou posicionar o pilar de canto, o vento está batendo assim. Como que eu vou botar o meu pilar? Desse jeito aqui, posição A ou posição B? Porque aí diminui bem o deslocamento, né? Trava. O que trava mais? Desse jeito, na posição A ou nessa posição B? Eu vou mudar o material? Não vou mudar o material, não vou fazer. Só vou mudar o arranjo geométrico do negócio. Eu travei aquela direção ali. Eu aumentei 56 vezes a inércia. 56 vezes a inércia. Sem fazer nenhum material novo, sem mudar nada. Só tirando proveito da geometria da seção. Então, isso é importantíssimo entender. Por exemplo, para seções, obrigado, pode sentar lá. Para seções desse aqui, retangulares, então, você merece até 2 vale pontos, né? Para seções retangulares, o estudante de engenharia civil, ele tem que dar resposta automática, entendeu? Eu falo sempre isso. Se você estiver dormindo e acordar e eu perguntar qual que é o momento de inércia em relação a explorador, BH sobre 3, pronto. Para as outras seções eu não falo nada, mas para a seção retangular,
Pô, viga, pilar e laje. O que eu faço com viga, pilar e laje? Muita coisa, dá para ganhar dinheiro com isso, sustentar minha família. Não dá? Então, para viga, pilar e laje, não tem que pensar muito para achar um momento de inércia. Vamos achar outros momentos de inércia aí. Mas o que é importante até agora? Nós não estamos fazendo conta, nós só estamos conversando sobre o assunto. Primeiro, entender a natureza do problema. O que é importante na natureza do problema? A força muda de valor conforme muda a posição no momento de segunda ordem. Isso é que faz o momento ser de segunda ordem. A intensidade da força mudar conforme a posição. Por isso que vai aparecer uma coisa ao quadrado ali na integral. Certo? Entendido? Isso é da natureza do problema. Outra coisa que a gente tem que entender aqui. O momento de inércia jamais, nunca, em momento algum, será negativo. Porque qualquer coisa ao quadrado é positiva, vezes a área. Então, nunca vai acontecer de um momento de inércia dar negativo. Gravem bem isso, vai estar gravado, vai estar em aula, né? Se aparecer momento de inércia negativo em qualquer momento de avaliação, você tira 0 na avaliação. Independente do que você tenha feito, é ofensivo você botar um momento de inércia negativo. Não é erro de conta, é erro de teoria, é erro conceitual. Pode ser que lá nas contas você faça uma besteira lá e não sei o quê. Opa, o momento de inércia dando negativo. Para, apaga. Se não tiver mais tempo, tira o menos da frente e deixa ele positivo para ver o que acontece. Mas não deixe um momento de inércia negativo lá como resposta. Certo? Ah, mas a área é um vazio. Tá, tudo bem. A contribuição dele na área total, vai ser negativa. Mas o resultado final, o momento de inércia sempre dá positivo. Tudo bem? Diferente de coordenada do centroide, que pode dar negativo, pode dar positivo. Depende de onde está o sistema de eixos. Essas coordenadas podem dar positivo ou negativo. O momento de inércia independe. O momento de inércia independe. Então, eu já tenho do retângulo, eu já tenho a área, coordenada do centroide, x barra, y barra, I de x e de y. O importante de entender agora, nessa conversa inicial, é a natureza do problema, por que o momento de inércia não dá negativo, o que varia. Então vocês vão estudar, isso aqui é uma barragem, isso aqui é o problema de flexão, é um problema clássico da análise de estruturas, é flexão. Tem flexão em viga, tem flexão em pilares, tem flexão em lajes. E eu tenho que dimensionar a flexão nos 3 casos. Certo? Se eu trabalhar com estruturas metálicas, é mais mortal ainda, porque a estrutura metálica ela é mais esbelta que a estrutura de concreto. Se eu posicionar errado, eu posso ter uma inércia 56 vezes maior, 56 vezes menor do que eu estava prevendo. Então, por hoje é só. Aula que vem a gente marca os trabalhos, as provas. Vamos fazer o segundo trabalho, aquela janelinha da prova. Só que com a diferença, em vez do cabo estar escorando, vai ser um cabo pendurado. Vai ser assim, ó. Assistente, por favor, me dá o seu caderno aí. Segura aqui para mim, por favor. A janela vai estar assim, ó. Não era uma janela que abria assim? A escora não estava aqui embaixo? Em vez de botar a escora aqui embaixo, assistente 2, pega uma caneta e põe aqui em cima. Põe um aí. Põe a caneta aqui em cima. Segura essa folha, aliás. Me dá a caneta. Vai ser um cabo aqui, certo? Entenderam? E o cabo vai ter uma mola nele. Certo? Esse cabo pode ficar assim também. Mas o que vocês já vão precisar preparar? Esse suporte aqui,
né? 90 graus aqui, garantir os 90 graus, né? E aqui eu vou especificar onde que vai ficar o cabo e onde que vai amarrar aqui na janela, ok? Vocês vão pesar a janela, pega um material homogêneo, aqui vai ter que ter dobradiços para ela dobrar, quer ver? Solta aí, por favor. Vai abrir, vai fechar, aí eu vou colocar nessa posição aqui, travar, ele vai esticar e equilibrar. Aí no equilíbrio eu quero saber qual que é a força no cabo. Já comece a pensar, aula que vem mais especificações. Será que dá para aproveitar o pular? Não sei, você faz engenharia para me dar essas respostas. Ok? Por hoje é só. E a gente...